Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com o Jorge Curineto, CEO da construtora Trisul, sobre as perspectivas econômicas. Jorge, nós temos agora que 2018, eleições presidenciais, o Brasil começando a retomada, mas bem lentamente. Como é que você está enxergando a atual situação do país? Obviamente com a ótica do setor imobiliário e financeiro, porque você também é acionista do Banco Tricuri. E o que você imagina para os próximos anos? Puxa, Carlos, a gente passou aí por uma crise muito grande. Passamos 3 anos, o PIB caiu praticamente 10%, uma queda muito grande, o desemprego foi muito forte. E tivemos a sorte de não perder o Brasil. Recuperamos o Brasil está aí. Tivemos a oportunidade de ter um ajuste econômico com o Temer e com a equipe econômica que trouxe inflação baixa, juros baixos. E foi criado o cenário para voltar a crescer. Então, espero que isso se realize. Toda coisa básica que tinha que acontecer, aconteceu. Agora, o desemprego está aí, o consumo precisa melhorar ainda. Temos bastante desemprego, isso gera falta, capacidade ociosa. Então, quando eu olho muito com viés financeiro para tomar as decisões na área imobiliária. E eu acho que a gente precisa ter uma boa eleição presidencial aí, porque o cenário político ainda preocupa, mas se a gente conseguir ultrapassar com uma pessoa eleita que faça as reformas e que permita que esse crescimento se realize, tem muito dinheiro no mundo, acho que os investidores estão olhando o Brasil de uma maneira forte, superando essa questão eleitoral, vai vir dinheiro, o país vai crescer, o desemprego, a capacidade ociosa vai cair e vamos ter um ciclo, se Deus quiser, de desenvolvimento bastante grande. Falei aos 7, 8 anos aí de crescimento econômico. Você vislumbra algum resultado para essas eleições de 2018? Porque está muito difícil de enxergar, está muito fragmentado. São muitos candidatos de centro, você tem alguns candidatos de esquerda, outros de direita, mas são mais de, se a gente parar para contar, são quase 20 candidatos. Você consegue enxergar alguém aí? É difícil, é difícil. Essa eleição vai ser uma eleição curta, porque nós vamos ter aí de agosto para frente um período de como é que chama? Propaganda eleitoral curto. O dinheiro foi, quer dizer, não tem mais doação de empresas. O dinheiro está agora os partidos, os donos, os presidentes de cada partido que divide a regra. Então, infelizmente, me parece que nós vamos ter pouca renovação numa eleição rápida. Os outsiders que vieram, que podia trazer alguma coisa de novidade, muita gente esperançando novo, não sei se não tem nenhum, porque quando começa a sofrer uma pressão da opinião pública, da mídia, de tudo, a pessoa de repente abre mão disso, os políticos que estão aí, que vão tocar mesmo. Essa é a minha visão. Nós temos que torcer para ter uma boa eleição. Qual seria o perfil de presidente que você acha que o Brasil precisa? Olha, um cara democrático e que faça as reformas. Uma pessoa que implemente as reformas, na minha opinião. Porque, olha, eu estou há 35 anos trabalhando. Peguei o final dos militares e depois peguei a redemocratização. E a gente teve um grande período aí de ajuste econômico, porque de 82, quando me formei em 82, até 94, foram 12 anos de inúmeros planos econômicos. E eu sei isso daí, o que é ruim para a economia. Tanto que, na minha opinião, esses anos aí de 82 a 2002 a 2004,
represaram um volume tão grande de habitações que permitiu o boom nesse nosso cenário de 2004 a 2014, que, na minha opinião, isso não era o mercado. Então, eu não gosto, eu acho que não é bom para o país ter desequilíbrios estruturais, econômicos, macroeconômicos. Quando você consegue ter um presidente que faça as reformas, que consiga estruturar o país, puxa, nós temos condição de crescer ininterruptamente por muitos e muitos anos e gerar emprego e tudo. Eu vejo pelos meus filhos, pela geração deles. Tudo que eu não quero é ter os desafios para eles, os desafios que eu tive na minha geração. Quando me formei em 82, muitos dos meus colegas engenheiros foram trabalhar em mesa de mercado de capital dos bancos da época, open market, porque passou a ter o overnight e tudo, e essas pessoas encontravam emprego ali, e não encontravam emprego no que eles tinham estudado por 20 e poucos anos, que era engenharia e tal. Isso não tinha área, tinha só o mercado financeiro, e se estendeu por muito tempo, que era uma proteção. Você tinha que pegar o seu salário, o seu dinheiro e aplicar imediatamente. Tinha que pegar o seu dinheiro e ir no supermercado e comprar rapidamente antes que o preço A gasolina subisse. subia também. E a gasolina subia. Eu não quero isso para os meus filhos e daqui a pouco para os meus netos. Quero que eles tenham uma possibilidade de as pessoas crescerem, ficarem ricas com um país estruturado. Essa instabilidade política, essa estabilidade, mais do que instabilidade, falta de previsibilidade, você segura os investimentos por conta disso? Vocês ficam mais cautelosos? Muito cauteloso. Eu vejo, talvez a característica minha e do meu irmão, que toca o Banco Tricuri, que nem você disse, seja cautela. Nós temos essa instituição financeira há 35 anos e passamos por todo tipo de crise. E as pessoas precisam ser cautelosas quando convivem num país como o nosso, de grandes oscilações econômicas. Eu não vejo outra maneira do que essa. Mas os financiamentos melhoraram nesse ano de 2018, com a taxa de juros, a Selic, a 6,5%, caiu bastante do que era em 2016, que era 14,75%. Caiu bem. Isso hoje já está refletindo na ponta? Vocês estão conseguindo então, Carlos, vender mais por conta do crédito? Estamos vendendo mais. Eu sinto que o preço não sobe, mas está estável, mas estamos vendendo mais. Nossos produtos são bem posicionados, por isso a gente vende mais. Mas o que eu sinto é que as empresas, o crédito bancário está muito seletivo ainda. Os bancos saíram dessa crise muito machucados, então eles estão muito seletivos em permitir uma recuperação de uma empresa sem um plano de negócio bem estruturado, com o payback bem definido, com um projeto de empresa redondo. Quando você tem isso daí, se você mostra para os bancos são... Mas eles já estão sendo muito, muito criteriosos nisso daí. Isso está atrasando um pouco o nosso desenvolvimento, nossa recuperação, porque de um lado o consumo está seguro, o desemprego está aí, o reajuste, quer dizer, o dissídio é mínimo, né, 1%, 2%. Existe, se queira ou não queira, existe uma inflação, conforme você falou mesmo, preço da gasolina, material escolar vai comprar, está mais caro, plano de saúde. Então existe uma inflação, toma um pouco poder aquisitivo. Desse lado do consumo está sofrendo, o comércio está vendo isso. E do outro lado, o crédito bancário para as indústrias e tal, indústria imobiliária inclusive, está seletivo. Eles estão escolhendo, é aquela história que quando você não precisa, o banco quer te dar. Quando você precisa, ele não te dá. Isso faz parte da regra do jogo, mas está mais acentuado ultimamente. Ok. Jorge, a gente está chegando no final do programa e eu sempre deixo esse espaço aqui para o convidado falar para a câmera. Por favor, o espaço é seu. Se você quiser deixar uma mensagem, o momento é agora. Olha, Carlos, obrigado então por estar aqui, pela oportunidade. E o que eu tenho a dizer são basicamente duas coisas. Uma é que o nosso setor
teve uma dificuldade muito grande com os distratos. Nós precisamos resolver essa questão dos distratos, porque se deixou de machucar como estava machucando em 2016, 2017, não é por causa disso que não tem que ter uma regra. Nós precisamos ter uma regra porque um novo ciclo vem aí e quando vier um novo ciclo os distratos já estão resolvidos para quem comprar, realmente comprar. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a segurança jurídica, não só no nosso setor como a nível de Brasil, precisa ser cada vez melhorada. As instituições precisam preservar a segurança jurídica dos empreendedores. E terceiro, a gente deve acreditar no país. Se Deus quiser, nós vamos ter uma eleição boa, vamos ter um crescimento aí bom nos próximos anos. Se Deus quiser, o presidente que for eleito vai fazer a reforma certa, vai ser reeleito. Vamos ter pelo menos 8 anos aí de crescimento para que as novas gerações, os nossos filhos, possam ter um caminho asfaltado muito mais tranquilo do que a estrada, quer dizer, a estrada esburacada que a gente pegou, no meu caso, de 82 até 2002. É isso que eu tenho a falar. Tá ok, muito obrigado, Jorge. Agradeço novamente a presença do Jorge Curineto e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.